Ora, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma conversa, um webinar. Hoje vamos falar sobre autoestima e algumas formas de como a podemos melhorar. Para isso, tenho comigo a psicóloga Helena Paixão, que nos vai falar aqui um pouco sobre o tema. Doutora Helena, antes de mais, obrigado por ter aceito o convite para estar aqui a falar connosco sobre este tema. Obrigada eu pelo convite. Não sei se tem alguma apresentação que queira fazer em PowerPoint. Sim, tenho uma breve apresentação sobre o tema. Sim. Posso começar? Sim, força. Sim, ok. Então, antes de mais, agradeço também o vosso convite, está bem? E estou aqui com muito gosto para partilhar este tema que me é bastante especial, tema autoestima. Então, só um bocadinho que eu quero aqui colocar. Ok? Conseguem ver? Sim, Tudo agora dá ok? para ver, sim. Pronto. Bom. Então, vamos iniciar aqui a apresentação. Tenho aqui esta breve apresentação sobre a autoestima, o que é a autoestima e como potenciá-la. E vamos começar aqui por uma citação que é da Michaela Owen, que é uma citação que para mim reflete muito bem o que é isto da autoestima. Então passo a ler. Nascemos todos com uma semente de autoestima. O crescimento e o florescimento dessa semente dependem da nutrição que recebe por parte das relações mais próximas. O solo da semente da autoestima é o amor incondicional. A água e o solo são as palavras que a alimentam. E o ambiente são os cuidados que recebe. Quanto menos julgamento e mais aceitação houver, mais bela e enraizada se tornará a flor. Mais forte e profunda se tornará a autoestima. Vamos então aqui agora passar para a próxima. Ok, portanto, a autoestima, acima de tudo, é o quê? É a forma como nos vemos, ok? É o valor que nós atribuímos a nós próprios. Portanto, no fundo, é um resultado de todo o nosso percurso e da interação com os nossos prestadores de cuidados, e já vamos ver isto um bocadinho mais à frente, assim mais ao pormenor. A autoestima é um processo dinâmico, ou seja, não é algo que nós já chegamos ao topo da montanha e já está, já não temos mais nada a fazer, não é algo estanque, pelo contrário, portanto é algo que nós vamos construindo e pode ter avanços e retrocessos, podemos precisar de fazer ajustes e reajustes e está tudo bem, faz parte do próprio processo. Se eventualmente o Telmo quiser colocar alguma questão ou interromper, pode também fazê-lo, está bem? Todos. Sim. Entretanto, se houver também aqui alguma questão via Facebook, eu interrompo. Está bem, obrigada. Pronto, todos temos um eu, e isto é muito importante dizer, está bem? Quero muito partilhar isto convosco. Todos temos um eu saudável e próspero à espera de ser libertado. Portanto, à espera de ser libertado do quê? De muitas vezes das histórias que nos contaram sobre nós, ok? Que nos foram, entretanto, criando defesas, couraças, barreiras e das crenças, muitas vezes, dos outros sobre nós. Já vamos perceber isto um pouco mais à frente. A consciência disso permite reconhecer o nosso verdadeiro eu e conectar-nos, no fundo, com a nossa força interior, que é única. Como é que nasce, então, a autoestima? A autoestima é construída desde a base, portanto, desde que nascemos, inicialmente pelas figuras primárias, portanto, através da forma, as figuras primárias são os nossos pais ou os prestadores de cuidados, portanto, as figuras de referência. Através da forma como nos transmitiram amores, como cuidaram de nós, pelas crenças deles que foram, entretanto, passadas, okay? Sobre nós próprios e sobre a realidade. Seguidamente, à medida que o nosso percurso vai acontecendo, o nosso crescimento pelos educadores, portanto, através dos cuidados que nos prestaram, pela forma como o fizeram, pelos reforços que nos deram ou não, e pelo que nos incentivaram ou não a fazer. Depois, mais tarde, na escola mesmo, pelos professores, através da forma como nos transmitiram as competências escolares e pela representação que nos iam também passando do aluno que nós éramos. Na adolescência, que é uma fase também crucial, a forma como vivenciamos
todas estas alterações inerentes a este período de vida, também influenciou o nosso amor próprio e também muito as relações amorosas, a forma como nós vivenciamos as nossas relações amorosas, a relação também no grupo de pares, com amigos, tudo isso vai influenciando a forma como nós vamos alicerçando a nossa autoestima. A maior parte das vezes acreditamos ser aquilo que nos foram transmitindo sobre nós próprios, aquilo que eu falei há pouco, a questão das crenças. Portanto, se eu vou crescendo a ouvir sempre que não sou capaz, não quer dizer que eu não seja capaz, mas eu vou alimentar sem querer, portanto, involuntariamente, essa crença, ok? Então, às tantas, eu começo a acreditar que não sou capaz. Ou se começo a ouvir muito que sou teimoso, que não consigo fazer as coisas, enfim, vou acreditando nisso e portanto, isso vai condicionando. Depois também a forma como vamos integrando todas estas informações externas vai influenciar, está bem? Em função também, naturalmente, das experiências que vamos vivendo. A forma como nos vemos hoje foi então construída inconscientemente desde este período mais precoce da infância, através daquilo então que os outros nos diziam, das tais crenças, e tudo isto vai sendo gravado, está bem? No nosso inconsciente. Outra coisa importante é aquilo que nós dizemos a nós próprios, ok? Isto já um bocadinho mais tarde, já com uma autoconsciência naturalmente diferente, que em criança não temos. Tal como as interpretações face às nossas vivências, também vai contribuindo para a qualidade da nossa relação de amor que temos por nós mesmos. E, portanto, é tudo isto que vai estruturando e alicerçando a nossa personalidade, está bem? Em relação a isto, aqui uma nota importante, que é o que aconteceu, portanto, lá atrás, em crianças, efetivamente, a maior parte das vezes de tudo não é da nossa responsabilidade, mas o que fazemos com isso está bem? A partir do momento em que começamos a tomar consciência. Ou seja, eu acredito verdadeiramente nisto. Nós não somos aquilo que nos acontece, mas somos sim aquilo que escolhemos fazer com isso. Ou seja, somos a relação que estabelecemos com aquilo que nos acontece. Está bem? Não sei se há alguma dúvida. Não? Por enquanto não. Por enquanto ainda não temos aqui nenhuma questão. Ok. Pronto. Depois outra parte também diz respeito que eu considero importante realçar, que é os mitos em relação à autoestima e à ou seja, sobretudo aqui há um grande mito em relação à autoestima, que é a diferença entre autoestima e autoconfiança. Isto muitas vezes é baralhado quase como se fosse a mesma coisa, e são aspectos distintos. Portanto, a autoestima é algo mais, portanto, da nossa base, portanto, é algo mais profundo, é um conceito mais amplo, mais profundo. A autoconfiança tem a ver, acima de tudo, com a convicção daquilo que eu acredito que consigo ou não fazer. Portanto, a confiança numa situação específica, está bem? Tem a ver com isto, com aquilo que acreditamos que conseguimos ou não fazer ou alcançar. Portanto, está muito ligada precisamente, como eu tenho aqui, a prestações mensuráveis, ou seja, a notas, a resultados, a méritos, e está muito presente precisamente em competições, no âmbito escolar, no âmbito mais tarde laboral também, muitas vezes acontece, está bem? E social, no âmbito social. A nossa autoconfiança tende a aumentar quando temos feedbacks positivos face ao nosso desempenho. E a autoconfiança também pode gerar em mim, portanto, a sensação que eu sou melhor que os outros em determinada situação. A autoestima, quando é saudável, eu sei que tenho o mesmo valor, livre de comparações, ok? Independentemente se eu sou mais magra, se sou mais gorda, se sou casada, se sou solteira, portanto, eu sei que tenho o mesmo valor, está bem? Ok, pronto. Depois tenho aqui uma parte também importante partilhar, que tem a ver com aquilo que eu considero os marcadores de uma autoestima saudável. Ou seja, uma pessoa que tem consciência do seu valor. Depois, outra parte também, que é alguém que sabe que tem o mesmo valor, quer consiga alcançar, precisamente o que eu disse agora, um objetivo, quer não, ou seja, lá está, independentemente do estado civil, portanto, do peso, da altura, ok, a pessoa sabe que tem o seu real valor independentemente daquilo que alcança ou não. Imagino que não conseguimos fazer alguma coisa, ou que falhamos, ou que erramos, isso nada diz em particular de nós, da nossa essência, está bem? Apenas diz que não conseguimos fazer determinada situação, ou não correu tão bem, é apenas isso. Portanto, alguém com uma autoestima saudável também é alguém que consegue manifestar o que sente, o que pensa, com coragem, está bem? É preciso vir de um lugar de coragem vem de coração, e em simultâneo, alguém que conhece
e consegue reconhecer os aspectos também que, por outro lado, quer limar sem se sentir mal com isso. Todos nós temos aspectos por limar. Alguém também que pratica autogentileza e autocompaixão, isto é fundamental, está bem? Portanto, não haver aqui um crítico severo dentro de nós, porque quando há um crítico interno muito severo e muito castrador, normalmente é um indicador de uma autoestima que pode precisar de ser trabalhada ou limada. Okay? É alguém também que se sente bem nas suas relações interpessoais, que não projeta de forma recorrente situações internas dela, consegue balizar limites, que pratica a assertividade com amor, que é importante, que às vezes isto é baralhado também, que o contexto o conceito de assertividade há pessoas que são agressivas e acham que são assertivas, está bem? Isto é bastante distinto. É alguém que permite, no fundo, ser vulnerável, não é? Porque afinal ser vulnerável não é ser fraco, está bem? Que não vive para agradar aos outros, isto é muito importante, não perdermos a nossa vida por gentileza ao outro, ok? E é alguém que tem respeito e compaixão ao mesmo tempo pelo outro, portanto, não perder a minha vida por gentileza ao outro não significa que eu não o respeito e que não tenha compaixão por ele. Agora, como potenciar... Eu ia só Diga, interromper para fazer, estou aqui toda entretida, portanto, interrompa-me à vontade, então, sim. Para fazer uma pequena questão, e esta Claro. questão não é de quem nos está a ver, mas é a minha mesmo. Uhum. E eu não sei se a doutora Helena partilha da mesma opinião que eu. É cada vez mais frequente ver-se, por exemplo, jovens, e quando digo jovens estamos a falar, se calhar, a maioria com menos de 18 anos, ou até com menos de 16, e que têm uma baixa autoestima, e depois se focam muito nas novas tecnologias, digamos assim, arranjam ali o refúgio. Um subterfúgio, sim. Ou seja, nada mais errado que isso, porque depois, para além da baixa autoestima, estão também a prejudicar a saúde, correto? Sim, sem dúvida. E atualmente isso está muito presente, sim, nos adolescentes, isso é muito marcado, esse comportamento, sim. E para além depois de eventualmente, claro, quando é em excesso, tudo em níveis equilibrados, está tudo bem, não é? Agora, quando é em excesso, efetivamente pode comprometer não só este processo ao nível do autoconceito e da autoestima, como também promover, por outro lado, situações de isolamento social, de afastamento, e isso muitas vezes acaba por ser depois, entram naquilo que eu chamo a roda do hamster, num ciclo vicioso. Sim, e aí é importante, sem dúvida, também os pais estarem atentos, ok? Para perceberem que aquilo que são comportamentos que, acima de tudo, aqui 3 critérios, que é a intensidade, duração e frequência destes comportamentos. Portanto, se acontecerem com muita frequência, com muita intensidade, não é? Se durarem muito tempo, se persistirem, portanto, aí eu diria que é importante sinalizar-se e fazer um pedido de ajuda para se trabalhar algumas situações. Sim. Não sei se respondi à sua questão, Telmo. Sim, sim. Sim? Ok. Pronto, então aqui, como potenciar a autoestima? Eu, como psicóloga, acompanho muitas pessoas no contexto clínico e não tenho dúvidas que a grande base, o pilar para potenciarmos a nossa autoestima é efetivamente o autoconhecimento, ok? Porque há vários benurons, digamos assim, metaforicamente falando, que podemos tomar e que ajudam, há coisas que realmente ajudam, são variáveis que são úteis. Contudo, se não formos à base, ok, estamos só mesmo a pôr o penso rápido. Portanto, há que ter isso em atenção. Ou seja, a verdadeira forma de construirmos ou reconstruirmos, não é, a nossa autoestima é efetivamente, ou potenciarmos, é com autoconhecimento. Como é que fazemos este autoconhecimento? Acima de tudo, através da psicoterapia, não tem que ser só a psicoterapia, mas a psicoterapia, eu sou suspeita, porque eu sou psicóloga, não é? Mas acredito verdadeiramente nisto que eu estou a dizer. A psicoterapia é mesmo a base, na minha opinião. Depois, como complemento, pode haver inúmeras atividades que se pode fazer ao nível de workshops, desenvolvimento pessoal, yoga, meditação, etc. Tudo isso podem ser excelentes complementos para sublinhar aqui o autoconhecimento, mas a grande base é a psicoterapia, que é um mergulho no eu,
ok? É como se fosse, imaginem um U, é a descida, não é? O U, ok, e temos que ir um bocadinho às profundezas e às vezes isso pode doer, mas depois também há a subida, gradualmente, de forma mais nítida, mais transparente, e é um processo absolutamente incrível e muito transformador. E permite-nos, precisamente como eu tenho aqui, libertar as couraças, as barreiras, tudo aquilo que muitas vezes nos impede de, lá está, de nos amarmos verdadeiramente, não é? E de amarmos também o outro de forma saudável. Depois, uma forma também importante é aprendermos a priorizar, a colocarmos como uma prioridade, também. Naturalmente tendo respeito ao outro, lá está, mas colocando-nos a nós também como uma prioridade, no centro. E isso não é egoísmo, ou se é um egoísmo saudável, está bem? Porque há esse mito, não é? Se eu me priorizar, estou a ser egoísta. Será que estou a ser egoísta ou será que estou a cuidar de mim? Está bem? Porque se eu realmente cuidar de mim, também vou estar naturalmente com mais permeabilidade e mais disponibilidade mental e emocional para o outro e para dar também. Seja nas relações profissionais, seja interpessoais. Depois, algo também muito importante é conseguirmos identificar as nossas necessidades do ponto de vista físico, psicológico e emocional. Ok? Portanto, conseguirmos perceber, ok, o que é que eu estou a precisar neste momento, ok? Se eu ando muito irritada, se eu ando muito zangada, se calhar estou a precisar de um tempo só para mim, de um tempo de autocuidado, que é o que vem ali também a seguir. Portanto, estarmos atentos às nossas necessidades e procurar gradualmente dar-lhes resposta. Definir os limites pessoais é fundamental, conseguirmos balizar os nossos limites, está bem? Portanto, dizermos um não ao outro, desde que seja com a tal assertividade com amor, que falámos há pouco, isto está tudo interligado. Então, se eu disser um não ao outro, se for isso que me faz sentido, eu posso estar a dizer um sim a mim próprio, não é? Que é fundamental. Ao contrário, e há muitas pessoas que eu acompanho que me dizem muitas vezes que vão dizendo sims ao exterior, aos outros, mas no fundo estão a dizer sims quando queriam dizer não. Então o que acontece é que estão a dizer sim ao exterior, mas estão a dizer um não a elas próprias, ok? E será que há benefício, não é? Ou será que estão a perder a vida delas por gentileza? Está bem, há que ter isto em consideração e conseguirmos refletir sobre isto. Depois, praticar o autocuidado, ok? Cuidarmos mesmo de nós e por cada pessoa perceber o que é importante para si, não é? E ultimamente tem-se falado muito felizmente sobre autocuidado neste contexto pandémico e que é realmente fundamental. Depois, falei há pouco também, a pessoa permitir-se ser vulnerável. Antes havia a crença que ser vulnerável era ser quase partir-se e a pessoa ser frágil, não é? E são conceitos muito distintos. Ser vulnerável vem de um lugar de coragem, vem de um lugar de amor, e é eu permitir-me expor-me, mesmo sem controlar o resultado, está bem? E quanto mais nós nos permitimos a ser vulneráveis e a expor-nos, digamos assim, dentro de limites de cada um, obviamente, e de cada contexto, é um indicador de uma autoestima suficientemente boa, está bem? Quanto mais eu me escondo e estou nas minhas couraças, normalmente há inseguranças grandes. Está bem? Depois, desenvolver mais autocompaixão e autogentileza, ok? É mesmo importante. Precisamente como eu tenho aqui mais à frente, para libertar o crítico interior. A principal forma de desenvolver a autoestima passa por viver seguramente uma vida com verdade, com sentido, portanto, a verdade e o sentido da vida pode revelar-se, termos esta noção e estarmos despertos a isto, que pode e revela-se, acredito mesmo nisto, a cada momento, ok? E estarmos disponíveis, atentos, portanto, esta disponibilidade, esta atenção em relação a isto, pode mesmo ajudar-nos a guiar aqui, funcionar como uma bússola para a vida. O autoconhecimento permite-nos, então, ter consciência real das nossas forças, das nossas fraquezas e conseguirmos lidar com elas, conseguirmos geri-las. Com aceitação, está bem? Há aqui um ponto também fundamental, que eu penso que não coloquei aqui, mas a aceitação é fundamental, anda de mãos dadas com a autocompaixão, com a autogentileza. E a aceitação não é resignação, é completamente diferente. A aceitação é conseguirmos identificar e reconhecer aquilo que temos em nós, de bom, de menos bom, ok, e a partir desse lugar de aceitação é aí, com essa tal gentileza, que podemos ir transformando ou limando eventuais arestas que possamos limar.
depois libertarmos o crítico interior, é libertar, é uma porta que vamos abrir para deitar fora, para libertar, para deixar ir o perfeccionismo, está bem? O perfeccionismo que é gerador de níveis enormes de ansiedade. E acedermos à voz do nosso coração, portanto, acredito mesmo que é muito por aí também, e sentirmos merecedores de amor, portanto, uma pessoa com uma autoestima suficientemente boa é uma pessoa que sente que é merecedora de amor, está bem? Eu vou só interromper. Sim, sim. Aqui a doutora fala na questão da autoestima e também da ansiedade. Ou seja, aqui podemos dizer que ter falta de autoestima pode nos levar a sofrer de ansiedade e depois levar eventualmente a depressões ou algo pior, correto? Sim, exatamente. Não tem que ser necessariamente só isso, não é? Obviamente, pode haver muitos fatores. Agora, eu acredito, e pela minha experiência clínica, e há mesmo evidência científica também que nos mostra isto, que a autoestima é mesmo a base, portanto, e efetivamente se esta base por algum motivo não está bem, ou se há aquilo que se considera uma falha narcísica lá atrás, portanto, uma falha no amor próprio, bem, sem dúvida que pode escoar depois em algum tipo de perturbação, seja algum tipo de perturbação a nível de ansiedade, de depressão ou outra, está bem? Sim, e foi uma excelente pergunta, Telmo. E até já agora está-me aqui a ocorrer em relação a isso, eu costumo explicar que a ansiedade anda de mãos dadas com a insegurança, ok? Portanto, e se nós formos perceber o que é que está subjacente à insegurança, não é? Lá está, pode estar ali, e a maior parte das vezes está mesmo ali uma falha na autoestima, ok? Porque quando a minha autoestima é suficientemente boa, não quer dizer que eu num contexto específico não possa sentir-me mais insegura, não é? Porque o medo é uma emoção também que nos guia e é protetora, é equilíbrio. Agora, se for excessivo, se for uma insegurança excessiva, recorrente, então subjacente eu posso estar com uma autoestima bastante debilitada, está bem? Entretanto, temos aqui no Facebook uma pergunta Uhum. da Sofia Gouveia que pergunta se a falta de autoestima também pode acontecer os ataques de pânico ou ter pânico. Sim. Não é assim uma relação logo direta, não é? Não é isso que de repente vai causar pânico logo, mas é como disse há pouco, portanto, até porque os ataques de pânico vêm também aqui do espectro da ansiedade, ok? O pânico é um expoente máximo de ansiedade. Então está tudo muito ligado e há aqui uma questão que está muitas vezes presente em questões de ataques de pânico, que são sentimentos de desproteção. Está bem? Uma grande parte das pessoas que eu acompanho que têm pânico associado muitas vezes a sentimentos de desproteção. Em alguma altura da vida delas, elas sentiram-se desprotegidas, consciente ou inconscientemente. Às vezes é inconscientemente, está bem? Às vezes as pessoas não têm bem esta noção. Mas depois, ao longo do processo, lá está, de psicoterapia, de autoconhecimento, vão começando a perceber, a fazer insights, ok, afinal está aqui, está bem? Ok, então agora, aqui para finalizar a apresentação, tenho esta breve reflexão que eu acho muito bonita. Como é possível que um ser vivo com joias tão delicadas como os olhos, instrumentos tão encantadores como as orelhas e um inacreditável emaranhado de nervos como o cérebro possa sentir-se outra coisa que não um Deus? Diz o Alan Watts. Eu acho muito bonita para terminar esta nossa apresentação aqui sobre autoestima, porque de facto todos nós temos um eu, como eu disse há pouco, um eu saudável, um eu próspero, à espera mesmo para ser libertado, para ser rescatado. Todos nós um dia já fomos crianças, eu costumo dizer isto muitas vezes aos meus clientes e pacientes, que todos nós um dia já fomos crianças e todos nós de alguma forma temos uma criança interior que precisa ou beneficia de ser resgatada também. Porquê? Porque eu acredito que está mesmo na base e de facto na base está o quê? Estão as figuras primárias, não é? Estão os pais, estão os cuidadores,
E, quer dizer, a maior parte dos pais fazem o melhor que podem e que conseguem com os recursos que têm, atenção, está bem? O objetivo não é culpabilizar ninguém, é apenas conseguirmos identificar onde é que podem estar raízes, não é? E conseguirmos, a partir do momento, como eu disse há pouco, que tomamos consciência, então, ok, não temos que ficar escravos, não somos responsáveis por o que fizeram lá atrás, mas somos a partir de agora, a relação que temos com isso, está bem? E tem alguma questão? Estava aqui a ver, por enquanto, Ok. só temos aqui um comentário da Carla Branca a dizer que a nossa autoestima é um misto de muita coisa e é multideterminada. Desculpe, não percebi. É um misto de muita coisa? E é multideterminada. Uhum, uhum. Sim, sim, é de facto, é um misto de muita coisa, assim como estávamos a falar, não é? Portanto, começa na base, no colo, não é? Portanto, o bebé, todos nós um dia já fomos bebés, crianças, o bebé quando nasce, o bebé, nós quando nascemos não nascemos com uma autoestima, está bem? Nós nascemos tábua rasa. Não nascemos com a nossa personalidade, nascemos sim com um temperamento, isso é diferente. Personalidade é uma coisa, temperamento é outra. Portanto, não nascemos com personalidade nem com autoestima, nascemos sim com um temperamento, ok? Mas depois a nossa autoestima vai começando então a construir-se logo naquele momento, a partir daí. Então, na forma como há bocadinho falei, como somos amados, não é? Portanto, um bebê que se sente amado é um bebê que vai aprender não só a amar-se a ele próprio, a gostar dele, como a amar os pais de uma forma saudável e depois todas as outras figuras importantes. E a partir daí vai acontecendo o outro misto, não é? Que essa, como se chama, Sofia? Carla Branco. Carla Branco, que é Carla Branco, não é? Que nos dizia, portanto, este misto de coisas, ou seja, depois a interação com os pares na escola, por aí fora, as relações amorosas, a forma como vivenciamos e integramos todas essas vivências, a linguagem que nós estabelecemos connosco próprios, não é? O que é que vamos dizendo a nós próprios, isso também influencia bastante, as tais crenças, como eu falei há bocadinho, e as crenças, as crenças têm mesmo um papel muito importante, determinante na autoestima, portanto, e uma grande parte das vezes são mesmo insidiosas, portanto, as pessoas que estão ao nosso redor, todos nós temos crenças e há aqui questões que são extremamente culturais, não é? Portanto, e vamos escutando, só que a questão é que há crenças que são consideradas facilitadoras, possibilitadoras, e há outras que são limitadoras, não é? Portanto, se eu começo a crescer com a tal crença que fui escutando, tu és sempre a mesma coisa, tu não consegues fazer nada, o teu colega é que tem sempre melhores notas que tu, etc. Não é? Então, se me vão dizendo isto uma vez, 2, 10 vezes, vai passar de um comentário ou de um pensamento para uma crença. A crença vem de acreditar, eu começo a acreditar naquilo, está bem? E às tantas vou começando a alicerçar a minha personalidade nessas crenças que são extremamente limitadoras. E o risco é, se eu não paro, não é? Não olho para mim, não me escuto, eu corro o risco de viver a minha vida toda, ou quase toda, realmente com base nessas mesmas crenças, a acreditar que não sou capaz. E depois, certamente, que não ajuda, por exemplo, um miúdo que anda na escola e, por exemplo, lembrei-me agora deste exemplo, que seja Uhum. um bocadinho mais forte, Uhum. se já tem uma autoestima baixa e ser gozado pelos colegas, só piora a situação. Exatamente. Exatamente, Telmo, isso é um excelente tema, exatamente, que hoje em dia se fala bastante e ainda bem que se fala bastante e é necessário falar-se cada vez mais, porque acaba por ser um grande problema, é um flagelo social mesmo, não é? Que é o bullying nas escolas e no trabalho também acontece, tem outra designação que é mobbing, mas é a mesma coisa. Contudo, no trabalho, mais tarde, à partida já temos outros recursos internos, não é? Uma criança não tem os mesmos recursos que nós depois em adultos vimos a desenvolver. Portanto, pode ser severamente determinante pela negativa, não é? A parte de escutar constantemente, eventualmente ou violência física ou mesmo psicológica, que pode ser mais impactante ainda. Há uma questão que eu coloco sempre, que é, isto é um exemplo que me acompanha desde há uns anos, que é
ter uma autoestima que eu considero elevada. Uhum. E a questão que eu coloco sempre é porque é que ninguém fala desta questão. Fala-se aqui na falta de autoestima, Sim. mas depois há aquilo que podemos considerar se calhar o excesso de autoestima, que não sei se será bom ou se será mau também. Ok, ok, ok. Isso é uma boa questão, Telmo, sim, porque olha, não, em psicologia não se considera que há um excesso de autoestima, ou seja, há uma autoestima saudável ou há uma autoestima baixa que eventualmente pode, em alguns casos, ser de tal forma baixa que pode chegar a ser patológica ou escoar em patologia, não é? Do ponto de vista mental, como falámos há pouco, quadros de ansiedade, de pânico, de depressão, etc. Mas, portanto, há uma autoestima saudável ou não saudável. Agora, aquilo que o Telmo que está a dizer, eu penso que vai ao encontro aqui de uma questão que é natural, que as pessoas que não são da área da psicologia que confundem, que não é natural, não é? Portanto, que é o seguinte, há uma parte, não sei se já ouviu falar, da perturbação narcísica, personalidade. Ok? Sim, sim. Comumente fala-se mais do narcisismo, ou que a pessoa é narcísica, ou narcisista, enfim. Não é? E isso, lugares comuns à parte, há uma perturbação mesmo, não é? Que é uma psicopatologia, que é a perturbação de personalidade narcísica. Pronto, o que é que acontece nessa perturbação? Ao contrário do que as pessoas leigas na matéria possam achar, não é? Porque aparentemente o que está muito marcado é uma grandiosidade do eu. Ou seja, muitas vezes é uma pessoa que exibe comportamentos arrogantes, que ela é que tem o dom da palavra, que ela é que ocupa muito, é uma pessoa que ocupa muito espaço, não é? Imagina um elevador, a pessoa ocupa o espaço todo do elevador. De facto, isso para pessoas que não são da área, não é, da psicologia, naturalmente que pode achar, as pessoas acham, ok, esta pessoa tem uma autoestima enorme, não é? Ou muitas vezes, como falámos há pouco, uma autoconfiança, que se confunde também aqui os conceitos, uma pessoa super confiante. E uma grande parte das vezes, as pessoas que têm este tipo de comportamentos subjacente têm precisamente um déficit grande de autoestima. Só que têm uma defesa mental inconsciente, as pessoas não escolheram gratuitamente essa defesa, aconteceu, inconscientemente a mente ativou aquela defesa para as proteger da dor. E ativou então a defesa da grandiosidade do eu, e a pessoa por vezes vive quase em falso self, ou há esse risco de viver em falso self, portanto, sem ser num eu genuíno, autêntico, verdadeiro. E sobretudo para o exterior, portanto, que exibe muito este comportamento, esta capa que eu sou maior. Mas estes comportamentos, está bem, não são uma autoestima em excesso, pelo contrário, podem ser considerados uma perturbação narcísica de personalidade que subjacente está sempre um eu que se considera pequenino, frágil, está bem? Entretanto, temos aqui a Carla Branco também em direto connosco, mas antes Uhum. de lhe dar a palavra a ela, eu ia, e já que estamos aqui com o seu último slide, Sim, sim. ia aproveitar para lhe pedir que, ao fim e ao cabo, divulgasse, digamos assim, porque eles já estão aqui à vista, mas divulgasse os seus contactos Ah, para quem quiser sim, fazer ou sim. terapia ou qualquer. Ok, ok, obrigada. Eu coloquei aqui para se quiserem aceder à minha página, quer do Facebook, quer do Instagram, onde eu partilho conteúdos regularmente, ok, precisamente sobre psicologia, com o objetivo de divulgar cada vez mais a saúde, a importância da saúde psicológica e emocional e contribuir, mesmo dar o meu contributo no sentido de ampliarmos a nossa literacia emocional, que é fundamental. Tá bem? Porque, como nós vimos aqui, passa tudo muito pela autoconsciência, uma expansão da nossa autoconsciência, pelo nosso autoconhecimento. Quanto mais nós conseguimos ampliar os nossos níveis de autoconhecimento, mais também conseguimos trabalhar em nós, limar algumas arestas, potenciar recursos internos e também conseguimos efetivamente mais viver a nossa vida de uma forma mais, com mais sentido, com mais consciência. Está bem? Entretanto, eu vou aqui passar a palavra à Carla Branco, Ok, muito bem. que é- Eu peço desculpa, eu sou a bedelhuda de serviço. Eu meto sempre bedelho nos diretos do Telmo. E Olá, eu perdi Carla. boa noite, eu perdi um bocadinho do direito. E não sei se já falaram sobre isto, e se falaram eu peço desculpa, mas nós curiosamente ontem fizemos uma brincadeira no Insta e falamos da questão do eu ser muito influenciado
pelo outro. Uhum. Não é? E esta questão da falta de autoestima, que vai potenciar a importância daquilo que o outro pensa Uhum. sobre Uhum. mim, acaba por ter um peso muito grande. Há alguma ferramenta que, ao nível da psicologia, possa ser dada a alguém porque eu acho que nós vivermos em função do outro deve ser um sofrimento, até porque eu tenho um problema. O Telmo falou de uma coisa. Eu tenho 1,5 m, mas para todos os efeitos eu tenho 1,90 m, eu ocupo imenso espaço. Com equilíbrio, mas Com eu costumo dizer equilíbrio. assim, Sim. que tenho 1,90 m. E eu acho que é das coisas, e porque eu trabalho projetos de educação parental, e é Uhum. uma das ferramentas que eu tento passar aos pais, eu acho que isto é importante. O eu ter consciência do quão o outro interfere Sim. com o meu comportamento. Uhum, uhum. Sem dúvida, Carla, obrigada. Sim, e há aqui questões que eu considero que estão um pouco, na minha opinião, no nosso ADN cultural, ou seja, eu posso dizer que eu acompanho muitas pessoas em consulta, já há mais de 11 anos de experiência clínica, e não consigo dizer fielmente, pronto, com exatidão a percentagem, mas uma grande parte das pessoas dá muitíssima importância à opinião dos outros. Okay? Quando eu coloco esta questão, é enorme realmente a quantidade de pessoas que dá muita importância à opinião dos outros e que depois acaba por viver sob a alçada desse espartilho. Okay? Portanto, a questão da Carla é muito o que é que nós podemos fazer, não é? Nesse sentido. Sim. As ferramentas que podemos utilizar, até porque Sim. eu agora se calhar a expressão que vou usar pode soar uma barbaridade, mas aquilo que eu costumo dizer, o comum dos mortais que não tem ferramentas, porque acho que temos que criar alguma autodefesa nestas circunstâncias e dar o Uhum. devido valor à opinião dos outros e perceber quando é que ela tem Uhum. peso e quando deve ser pesada, porque pode ser pertinente aquilo que o outro nos Claro. está a dizer ou Uhum. não é? Uhum. Uhum. Arranjarmos aqui um equilíbrio. Sem dúvida, sim. E tem toda a razão, Carla, porque de facto depende de quem é o outro, não é? O que é que o outro nos está a dizer. Portanto, se é um comentário, uma sugestão ou até mesmo uma crítica construtiva e que pode ser muito bem-vinda e que é fundamental nós também termos a nossa autoestima suficientemente saudável para recebermos estas críticas construtivas, não é? E agradecer por isso. Isso é muito importante. Agora é mesmo como a Carla diz e muito bem, portanto é importante encontrarmos aqui, dosiarmos, encontrarmos um equilíbrio, mas acima de tudo, eu há bocadinho falava, portanto, de uma grande parte das pessoas que dão muita importância à opinião dos outros neste sentido, portanto já num excesso, não é? Ou seja, que vivem muito condicionadas em relação ao que é que o outro vai achar, o que é que o outro vai pensar, e que depois acaba por. E há uma pequena história com a expressão que eu há pouco utilizei, que é um senhor que chega, não é, numa altura da vida dele com 80 e muitos anos e que faz uma retrospectiva, que olha para trás e que nota, ao olhar para trás, nota que perdeu a vida dele por gentileza. E eu acho que deve ser das coisas mais, enfim, mais tristes que nós podemos, não é, sentir, que é, estamos a perder a nossa vida por gentileza. E ao fazermos uma retrospectiva sentirmos isso. Portanto, penso que isto pode ser muito impactante para todos nós, de alguma forma irmos despertando e quem vive muito para agradar, neste sentido, não é? Dizer muitos sims aos outros e a dizer nãos a nós próprios, então precisamos mesmo de começar aqui a despertar. Agora, como é que isto se faz? A maior parte das vezes isto é um processo, é um caminho que se faz caminhando, passo por passo. Não é? Portanto, eu costumo dizer que a escadaria, nós não conseguimos subir uma escada só com um passo, não é? Só subir um degrau e já estamos lá em cima, portanto precisamos de ir subindo degrau por degrau, ok. E no contexto de terapia, pequenas mudanças, as mudanças vão-se fazendo assim, e as pequenas mudanças bem consolidadas são as principais, são realmente as mais valiosas, está bem? Mais do que um grande passo, que pode ser assim em falso. Portanto, pequenas mudanças. Agora, passa muito por, quanto mais o autoconhecimento nós vamos desenvolvendo e vamos trabalhando então todos estes recursos, começando a conseguir
fazer um processo de autoafirmação, portanto, termos consciência também dos nossos, qual é que é o meu limite, não é? E conseguir balizar esse limite, conseguir expressar isto ao outro, isto é muito importante, a tal assertividade, não é? A assertividade com amor, isto é importante, no sentido que nós podemos aprender a ser, e eu sinto mesmo isto, poder a ser mais... quer autocompassivos, e compassivos, autocompassivos não, nada tem de passivo, não é? Mas sim vem de autocompaixão, portanto, quer mais autocompassivos, quer mais compassivos para com o outro, portanto, e ao conseguirmos alicerçar o nosso diálogo interno desta forma e conseguirmos passar isto para o outro, é extremamente libertador e conseguimos pontuar, porque a assertividade é o quê? É nós conseguirmos não é? Mostrar o nosso ponto de vista, ou seja, estamos a ter respeito a nós próprios e em simultâneo também estamos a respeitar o outro, não estamos a desrespeitar ninguém, não é? Mas estamos a ter respeito por nós, pela nossa verdade, por aquilo que faz sentido para nós. Portanto, passa muito por ir treinando estas competências, neste sentido comunicacional, do diálogo interno, da autoafirmação, e no meio disto tudo aqui, um ingrediente fundamental, que é a autogentileza, como eu falei há bocadinho, está bem? Que é um conceito para mim muito, muito querido, porque acho que é mesmo transformador, e tantas pessoas que eu vou ajudando e trabalhando com esta competência, e que ao irem desenvolvendo isto, é mesmo transformador, não é? A autogentileza, não no sentido, lá está, de a gentileza constante para o outro, mas fazemos este movimento para nós, sermos gentis e compassivos para connosco e, naturalmente, com respeito também ao exterior e ao outro. Eu vou Então, fazer aqui... Sim. deixas-me, desculpa, tu ias fazer uma pergunta, pode ser, não sei, ias fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta, depois podes fazer então a tua. Ok, então vá. Não, a pergunta que eu ia fazer é que ainda assim existem muitas pessoas que consideram a baixa autoestima uma doença, ou seja, nada mais errado do que isto. Sim, sim. Sim. A baixa autoestima não é uma doença, não é? Baixa autoestima é algo que acaba por ser algo que nós estamos a sentir, não é? E que pode e deve ser trabalhado. Por isso é que eu há pouco na apresentação referi que a autoestima é um processo que é construído e que é dinâmico. Portanto, nós... E às vezes há esta crença, eu noto que há esta crença que eu vou trabalhar a minha autoestima no sentido de chego aqui ao topo da montanha e já está, não tenho que fazer mais nada. Não funciona assim, está bem? Portanto, e é transversal, portanto, todos nós, a nossa autoestima importa ser construída e termos esta consciência que é este processo dinâmico e que a falta de autoestima não é uma doença. Contudo, se nós não estivermos atentos e não cuidarmos dela, não é? Pode escoar em patologia. Não é? Pode levar a perturbações do ponto de vista psicológico, mental, não é? Como falámos há pouco, depressão, ansiedade ou mesmo outro tipo de patologias mais severas. Está bem? Respondi à sua questão, então. Sim. Eu vou aproveitar antes da Carla falar na próxima questão. Há aqui uma coisa que se calhar as pessoas não têm noção, e não sei se estarei correto naquilo que vou dizer. Quando nós vimos, por exemplo, em plataformas como o TikTok, o Facebook, o próprio YouTube, principalmente o YouTube, não diria se calhar pessoal em geral, mas principalmente os mais jovens a fazerem vídeos que se calhar consideramos, e agora vou colocar entre aspas, que é para não ferir suscetibilidades, quando olhamos para aquilo e consideramos isto não tem conteúdo nenhum, isto é um vídeo, entre aspas, uma palhaçada autêntica, poderá estes jovens ser também um escape que eles arranjam para esta questão de não ter uma grande autoestima, fazerem estes vídeos sem jeito, que até têm milhares de visualizações. Sim, exatamente. Sim, é uma boa questão também, na medida em que muitas vezes, não é, a parte da questão dos vídeos, não é, está muito presente também, por exemplo, os likes, não é? Há
muitas pessoas hoje em dia que ficam escravas do número de visualizações, de likes, e isso, sem dúvida, que é um indicador, é um marcador que há alguma coisa aqui no eu, não é? Que não está suficientemente bem. Está bem? Nós somos um ser social e um ser relacional, ok? E, portanto, é natural que nós gostemos de ter um feedback do outro, que gostemos de um reforço positivo, de um reconhecimento. É natural e é bom e está certo, está tudo bem, não é? Faz de nós humanos. Até porque nós começamos a autoestima, lá está, é este espelho, não é? Tudo o que recebemos do outro e esta troca justa. Agora, se começarmos a ficar demasiado dependentes disto, não é? Escravos disto, e isto está muito presente cada vez mais nas gerações mais jovens mesmo, e portanto reflete alguma questão na autoestima, sim, sim. Antes de dar a palavra à Carla, agora pareço eu a Carla a falar. Já. A Carla está aqui desde o início, tem sido uma das pessoas que tem acompanhado todos os webinars, conversas, como as pessoas lhe queiram chamar. Há quem chame webinars, há quem chame entrevistas, há quem chame conversa. Desde o início que eu comecei a fazer estes webinars em parceria com o município. Existe, obviamente, temas ou convidados que são mais interessantes, que interessam mais, uns com mais visualizações, outros com menos. E por vezes chateia-me a cabeça a dizer: aquele teu convidado, o tema era interessante e tiveste tão poucas visualizações. E eu não ligo nada a isso. Ou seja, lá está, é uma forma de... Porque eu estou aqui, entre aspas, a fazer isto como forma de dar a conhecer os temas, de desmistificar também algumas coisas, e não com o intuito, e a Carla sabe disto, com o intuito de dizer: olha, tive aqui não sei quantas visualizações a mais que o vizinho do lado, ou não sei quantos likes a mais que a prima do quinto esquerdo. Ou seja, tem que haver também um bocado esta noção. Sim, sem dúvida, sim. Ou seja, é muito importante nós fazermos as coisas, na minha opinião, em primeiro lugar, estarmos muito alinhados com percebermos qual é a minha intenção ao fazer isto, não é? A minha intenção é ter likes, ter visualizações, ou é passar uma mensagem e dar o meu contributo, não é? Portanto, depois a consequência, não é? Ou seja, se houver um resultado bom, eventualmente, boa, que bom, está certo também, podemos gostar e está tudo bem, o tal reconhecimento e reforço, mas não que o foco seja esse, não é? E aquilo que muitas vezes está presente, não é? É que o foco, quando a pessoa vai fazer, por exemplo, uma publicação, não é? Como falávamos há pouco, ou no TikTok, o TikTok eu não estou tão dentro propriamente, mas sim, que os miúdos fazem muito, não é? Das danças, tudo isso. Portanto, muitas vezes a intenção é precisamente os likes, não é? É o reconhecimento imediato. E se isso não acontece, o que gera muitas vezes é de facto e eu digo isto porque vejo muitos bastidores mentais e psicológicos, não é? E isto muitas vezes é dito mesmo em consulta. Que, ok, aquela pessoa não viu ou não visualizou ou viu que... e que isso afetou, ok? Porque é que ele não pôs aquele like, não é? E a pessoa fica ali, depois também não ponho nele, portanto... Ou seja, começa-se a entrar aqui num jogo que é tudo menos saudável. E, portanto, em relação a isso, eu diria que o Telmo está correto, no sentido em que, ok, o objetivo é dar o contributo e depois logo se vê, não é? E se tiver visualizações, ok, boa, não é? Mas se não tiver, também continua a ter noção do seu real valor e daquilo que é o seu contributo na mesma, não é? Como falámos há pouco na definição da autoestima, não é? Portanto, eu ser magra ou gorda ou ser alta ou baixa, nada diz de mim. Inclusive, há bocado, numa determinada altura deste nosso direto, tínhamos 3 pessoas a assistir apenas. E eu recebi uma mensagem a dizer: tenho pena, só 3 pessoas a assistir ao teu direto. Eu disse: olha, eu não tenho pena, eu estou a fazer o meu trabalho. Se estão a assistir, é porque gostam. Se não estão a assistir, é porque ou não têm consciência do que é importante o tema, ou então é porque não querem. Sim, claro, e está tudo bem. E isso nada diz de nós, não é? Portanto, está tudo bem. Sim, exatamente. Agora Até vou porque passar à Carla outra vez. Aqui há a importância de saber lidar com a frustração, não é? A maior parte das pessoas, o não ter aquelas visualizações. Eu, tal como o Telmo, e num contexto profissional, tenho feito alguns diretos.
E eu tenho-me sentido uma privilegiada, porque ainda que a minha entidade patronal me permita fazer estes diretos com vista a chegarmos a um público mais alargado, eu tenho sido uma privilegiada porque tenho feito, ou tenho tido conversas com pessoas que eu admiro, porque sou eu que faço os convites, sou eu que defino quem são os convidados. Portanto, eu acho que eu fico tão entusiasmada naquelas conversas, porque é algo que me interessa, que depois aquilo vai... Eu sinto-me como uma criança com um brinquedo, porque eu estou feliz naquele momento. E realmente quando me perguntam quantas visualizações tiveste, eu esqueci-me de verificar. Antes de gravar a live devia ter verificado e esqueci-me, porque é claro que depois há pessoas que são mais relevantes e que comentam, e aí sim eu tenho essa percepção. Mas o não estar a fazer, aí eu sinto um bocadinho de egoísmo, aquele é o meu momento e eu estou a ter, aquela conversa está a ser tão rica e que eu acho que pode dar tanto também aos outros, porque eu não faço a pensar em mim, faço a pensar no público, mas o entusiasmo com que o faço para mim é o mais importante, e eu vejo isso também neste trabalho que o Telmo faz. A propósito do meu direto esta semana, e pedindo aqui um bocadinho a opinião da doutora Helena, e porque eu tenho a certeza, e com toda a certeza é muito válida, e para quem está a ver e para quem possa ver depois a gravação, é perceber aqui a opinião da doutora Helena do papel de... Houve um boom de coaches que surgiram, a questão do PNL, houve tanta formação que surgiu, que isto criou aqui alguma confusão, porque eu procuro um psicólogo, procuro um terapeuta, procuro outro profissional, e eu, por exemplo, há não muito tempo, senti necessidade de fazer uma formação na área de comunicação, comunicação assertiva, até porque o trabalho que faço com pais no âmbito da educação parental foi-me dando outras ferramentas, mas eu achava que tinha que afinar algumas questões ao nível da comunicação. E achei o máximo, que eu pensei, eu trabalho isto tudo na educação parental, portanto eu tenho as ferramentas, ótimo, portanto é só afinar. Mas esta questão de há tanta oferta que isto pode deixar quem procura respostas confuso. Sim, sem dúvida. Eu, na minha opinião, eu acho que é bom haver oferta, não é? E agora, de facto, há pessoas que ficam baralhadas, o que é que eu vou procurar, não é? Eu preciso de ajuda, mas a quem é que eu posso recorrer, não é? E aqui eu diria que não há melhores ou piores neste sentido, ou seja, não é uma competição, mas sim pode ser uma cooperação, não é? E eventualmente há áreas que podem ser, na minha opinião, que são complementares. Não é? Ou numa altura específica pode fazer mais sentido eu ir fazer terapia com um psicólogo, por exemplo, e noutra altura da minha vida, se calhar eu procuro um coach para me ajudar a trabalhar questões mais concretas ao nível de objetivos, de resultados mais diretos, portanto, trabalhar mais no aqui e agora, digamos assim, porque são de facto áreas distintas, mas que se complementam. Inclusive há muitos psicólogos que também são coaches, não é? Sim. E portanto, agora, o que é que eu diria em relação a isso? Quando a pessoa quer afinar apenas umas pequenas arestas, não é? Pode procurar, e considero mesmo importante, sou suspeita, mas pode procurar o psicólogo, e deve procurar o psicólogo quando são estas arestas, mesmo que sejam só ao final umas arestas, mas ok, vamos ali, para aquela ciência psicológica que é muito importante. Quando é mais ao nível de resultados específicos, não é? De perceber em termos de objetivos, ok, então o coach também pode ser muito válido. Agora aqui trabalhar depois questões mais de fundo, aí sem dúvida alguma a psicoterapia, não é? Pronto, questões mais de fundo, ao nível mais estrutural, portanto personalidade, aí sem sombra de dúvida a psicoterapia, está bem? Agora, mesmo que sejam só umas arestas, também considero que o psicólogo é sempre um profissional de excelência nesse sentido. E, portanto, não sei se respondi, Carla, à sua questão. Sim, e eu, só para terminar, até para não lhe vou roubar mais tempo, eu sinto-me privilegiada, porque eu vivo rodeada, eu sou educadora social, mas eu vivo rodeada de
psicólogos, a maior parte da minha equipa. Está muito bem acompanhada, equipas, então. E sinto-me uma privilegiada, porque trabalho com bons profissionais que têm a capacidade de dizer, não, este trabalho pode ser feito ou deve ser feito por outro profissional, esta ajuda não precisa de ser minha, ou então eu faço um primeiro atendimento e percebo que basta dar uma ou duas ferramentas àquela pessoa e ela vai conseguir, portanto, isto para mim é um privilégio trabalhar com estes profissionais que não agarram o cliente e marcam logo 12 consultas, não é? Vamos cá marcar 12, que também acontece, vamos marcar 12 sessões, que é o que eu faço com a educação parental. Ok. Mas o programa implica 12 sessões Mas é diferente, claro. E é gratuito, portanto as pessoas às vezes dizem, eu tenho que ir ao psicólogo 12 vezes. Não, é diferente, estamos a falar, uma coisa é um programa, outra coisa são consultas que têm outra estrutura. Portanto, eu acho que esse complemento existe, e se eu sou um bom profissional ou se o meu colega de outra área é um bom profissional, tem que assumir, este trabalho é meu ou não, este trabalho pode ser feito por outra pessoa, e acima de tudo complementarem-se. Complementar, exatamente. E depois também há outra questão, Carla, que é a questão do psicólogo e do psiquiatra, não é? Que às vezes as pessoas também baralham, e são áreas muito distintas, contudo complementam-se imenso, não é? Portanto, claro, tantas pessoas que chegam à consulta e que eu preciso mesmo de as encaminhar para a parte delas serem vistas em psiquiatria, para eventualmente haver uma medicação ajustada, e aí sim as pessoas depois já estarem mais disponíveis para poderem também colaborar no próprio processo psicoterapêutico, porque às vezes não estão disponíveis, mesmo que conscientemente queiram muito, mas inconscientemente e mesmo bioquimicamente não estão, os níveis não estão ajustados, e portanto isto é muito importante. Tal como também da parte que cada vez mais vou, e com profissionais da área da psiquiatria com os quais também trabalho, cada vez mais noto que estão mais atentos a isto, ou seja, também a capacidade deles encaminharem para a psicologia. Cada vez isto felizmente está a acontecer. Portanto, de parte a parte, somos equipa, ninguém está a competir com ninguém. E tal como também tenho colegas coaches, que já encaminharam para mim pessoas que perceberam, ok, eu até aqui consigo e é isto que faz sentido, a partir daqui, ou quando notam que pode haver algum tipo de psicopatologia, então aí há que ter também esta sensatez de encaminhar, por exemplo, não é? Que isto é fundamental. Aquilo que estava a falar da interação psicologia-psiquiatria, que eu também acho que tem sido muito importante, especialmente ao nível da pediatria, ao nível das crianças. Este trabalho em parceria, eu tenho visto que tem sido um crescendo e que tem funcionado, até porque tivemos aqui uma fase que ainda estamos de excesso de medicação, e este complemento com a psicologia acaba por ser aqui uma mais-valia, e eu acho que para os pais acaba por trazer alguma ligeireza, não é? Sim, claro. Está a falar mais ao nível da pedopsiquiatria, não é? Sim, a pedopsiquiatria tem um peso tremendo. Sim, sem dúvida, sim. E de facto, lá está, há situações em que a medicação é fundamental, não é? Contudo, se só operarmos no registro da medicação e não se trabalhar a causa, a origem, as emoções, as necessidades subjacentes, não é? O autoconhecimento, quer dizer, bioquimicamente podemos ficar suficientemente mais regulados, mas depois as outras coisas continuam lá, não é? Então é aqui que vem o complemento da terapia, da psicologia, não é? Que é fundamental. Sim, porque eu também tenho visto muitas pessoas que por vezes, pessoas até com já mais idade, não é? 60, 70 anos, que fizeram durante muitos anos só medicação, não é? Embora a medicação pudesse ser muito importante, mas só medicação. E não foi o suficiente para elas poderem ter uma vida de qualidade, com consciência, não é? Para trabalhar recursos internos. Então é este complemento, eu acho que sim, tudo se complementa, e é fundamental termos esta consciência. Obrigada. Obrigada também, Carla.
Não, acho que não temos mais perguntas. Não sei se a Carla quer fazer mais alguma. Pelo menos via Facebook não temos mais nenhuma. Esteja à vontade. Não queres fazer mais nenhuma, Carla? É melhor não, porque é que se eu começo a perguntar, estamos a um problema. Ficamos aqui, não é? Mas eu também gosto muito de conversar, portanto é com muito gosto. E sobretudo nestas áreas que adoro mesmo. Depois isto vai, agora temos em direto, mas depois vai ficar disponível no Facebook da Tecnorei, o vídeo. Entretanto, depois no fim irei também fazer o upload para o YouTube da Tecnorei e também para o YouTube de um canal que eu tenho com um amigo meu que conheci tal como a Carla no confinamento, que é o Longer Together. Juntamos, ele faz entrevistas, eu também, então juntamos ali os dois trabalhos num só, digamos assim. Não havendo mais perguntas, só me resta agradecer à doutora Helena pela disponibilidade e por esta hora de partilha de conhecimento e falar sobre este tema também. Obrigada eu também, Telmo, pelo convite, está bem? E com muito gosto que estive aqui a partilhar convosco. E é sempre muito rico. Eu gosto muito destas partilhas, são sempre muito ricas, acrescenta sempre algum valor, não é? A todas as partes envolvidas e crescemos todos nesse sentido. Obrigada. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Obrigada, boa noite.